pessoal, bom dia. Bom dia, gente, tudo bem? Vamos começar o nosso clamor dessa manhã. Uma canção bem linda, bem antiga, sobre o amor de Deus por nós. Ana Paula chegando. Tudo bem, gente? Essa manhã de segunda-feira que o Senhor nos dá, que seja um dia de bênção para as nossas vidas. Lu, bom dia. Que bom, vamos chegando. Elara, Zena. Bom dia, Ézio. Conhecem essa canção? Do amor do Senhor por nós? Oi, Maria Regina, Pati. Bom dia, amiga. Ide, tudo bem? Vamos lá. Deixa eu ligar aqui também. Marisa chegando, Eli, Raquel, bom dia. Ele me amou. Maria Regina convidando o pessoal aí, né? Que bom. Bom dia, Ellen. Mais um dia de clamor abençoado, se Deus quiser. Rejaneide, Grazi. Bom dia, Edinho. Você tem que pegar sua caneca, Edinho. Tá aqui pra você, tá? Cleonice, Fernando. Vamos compartilhar, pessoal? Deixa eu já fazer aqui e a gente fica a postos. Oi, Sandra. Que bom ter você aqui com a gente ao vivo. Que bom. Deus te abençoe. Mara, Lu, Simone. Sejam bem-vindos, tá? Deixa eu ligando aqui. Quem que tá mais aí chegando agora? Cleide. Vamos lá, deixa eu ligar aqui. Isso. Hoje a gente vai começar uma nova parte da história do povo de Deus. Fica ligado aí. Oi, pai, bom dia. Deixa eu ver se eu recebo aqui. Vocês receberam já aí a notificação, né? Ah, eu recebi também. Por acaso alguém que tá aqui ainda não segue o Clamor da Manhã? Acho que não, né? Se não, corre lá e siga, pra você receber a notificação assim que a gente entrar. Tia Gleides, Carol, fale. O pessoal que mora em Matelândia, que ganhou a caneca, que nós não entregamos ainda, Andréia, Luciana D'Agostini, Edilon, Lucila, essas pessoas. Então você faça contato com a gente, vamos combinar de entregar essas canecas para vocês? Vamos combinar de uma vez isso para a gente poder já passar para vocês esse presente que vocês ganharam, tá? Marcela, bom dia. Foi um culto muito abençoado ontem mesmo. Foi muito bom, graças a Deus. Aqui, ó, já recebi, deixa eu compartilhar. Vamos convidar alguém para estar com a gente. Nossa palavra hoje é sobre o momento em que Deus nos abençoa. O que acontece quando Deus começa a derramar sua bênção sobre nós. E é uma palavra muito importante para te animar nessa manhã, para te fortalecer no Senhor. Então fica aí até o final e convide alguém, tá bom? Patrícia aí, mãe, bom dia. Deixa eu só dar o clique aqui. Isso. Só um pouquinho, pessoal. Vamos chegando aí, ó. Eli chegou. Se mais alguém chegou aí que eu não vi. Caneca Clamor. Oi, Beca, bom dia. Bom dia. Ótimo. Pronto, acho que deu certo. Deu certo pra gente convidar. Quem mais tá chegando? Thalita, bom dia. Tudo certo aí? Tá, tô compartilhando. Oi, dona Elza. Compartilhando. Ana, Fábio. Bom dia, Denise. No Rio de Janeiro o dia está lindo. Fale. Isso que a Letícia falou é importante.
Se você não curtiu nossa página ainda, que muita gente vem para cá porque de alguma forma é acionado pelo compartilhar de outra pessoa, né? Se você segue a nossa página, curte e segue, você vai receber a notificação quando nós entramos ao vivo. E aí você não precisa depender do compartilhamento de outros, né? Então fique à vontade aí para seguir nossa página. Flávia chegando, Tarsila. Bom dia, galera. Vamos que vamos. Vamos pro Instagram. Ana chegando, bom dia. Cláudia, seja bem-vinda. Stephanie. Que bom ter todos vocês aí com a gente. Júnior, é isso aí. Estamos orando e vamos seguindo as orientações. É hoje, hein, Júnior? O dia da sua libertação é hoje. Tomara que seja hoje. Tomara que saia o resultado hoje. Ah, tá esperando o resultado? É. Tá bom. Deus é bom. Luzia, bom dia. Tia Gleides. Tio Josias tá por aí? Acho que sim, né? Já dei bom dia pra ele, eu acho, né? Zeli. Oi, Márcia. Bom dia, prima. Tudo bem? Verônica. Ah, o dele deu positivo, amor. Deu positivo? Então vamos continuar orando, né? Mas estão bem, graças a Deus. Deus cuidando de vocês aí. Vai dar tudo certo. O Márcio com a família chegou, Margarete, Lula. Que bom, gente. Ô, gente, tava pensando aqui, é muita ingratidão, né? O homem, a mulher passa uma maquiagem e tal, fica joia. O homem tá aqui, ó. Se eu não faço a barba, olha só o estado que eu fico. Parece que eu fui achado no meio da rua. Tem que fazer maquiagem, eu acho. Tem que fazer maquiagem, fazer a barba. Fazer um botox, né, Rebeca? Aqui, ó. Aí, olha só. Tô toda arrumadinha aqui, mas parece que eu sou o mendigo da esquina. Tá linda, amor. Vamos lá, vamos pro Instagram. Vamos lá? Ah, tio Josias ali, ó. Estou aqui. Ah, bom, tio. Eu vou olhando ali, ó. Vou sentindo falta de algumas pessoas, hein? Já estamos no Instagram também. Que bom. Madalena, Luiz, Eupídio, bom dia. Deus abençoe vocês. Paula. Vamos lá. Voltou. Tá tudo bem? Tem muita coisa carregando aí nossa internet, será? Tudo bem, pessoal? Tudo certo. Vamos aí? Já voltou. Então vamos lá. Vamos começar hoje no livro de Êxodo. Vamos ler aqui os primeiros versos do capítulo 1 de Êxodo. Deixa eu trocar aqui a música. Êxodo capítulo 1, nós vamos ler aí alguns versos. Esses são os nomes dos filhos de Israel que se mudaram para o Egito com Jacó, cada um com sua família: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Ao todo, desceram ao Egito 70 descendentes de Jacó, incluindo José, que já estava lá. Com o tempo, José e seus irmãos morreram e toda aquela geração chegou ao fim. Mas seus descendentes, os israelitas, tiveram muitos filhos e netos. Multiplicaram-se tanto que se fortaleceram e encheram a terra. Por fim, subiu ao poder no Egito um novo rei que não sabia coisa alguma sobre José. O rei disse ao povo: Vejam, agora o povo de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Precisamos tramar um plano para evitar que se tornem ainda mais numerosos. Se não o fizermos e houver guerra, eles se unirão aos nossos inimigos, lutarão contra nós e depois fugirão desta terra. Até aqui somente nós queremos inaugurar hoje um novo tempo, né? Um novo tempo na história do povo de Deus. Nós estamos agora com esse povo no Egito. Até eu fiz mais ou menos um roteiro para você se lembrar o que aconteceu, né? Desde o chamado de Abraão, quando Deus separa Abraão, lá em Gênesis 12, nós encontramos o momento que o Senhor fala para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Mais à frente, o Senhor mostra as estrelas do céu e revela a Abraão que ele teria um povo, a sua descendência seria tão incontável quanto as estrelas do céu. E aí começa aquela saga, né, de Abraão. Abraão tem o seu filho Isaac. Eu vou resumir, tá, gente? Porque a gente caminhou aqui tanto tempo com isso aí que não tem por que ficar detalhando agora. Mas as gerações de Abraão. Abraão gera Isaac, Isaac gera
Jacó. Vamos nessa linhagem aí, que é a linhagem separada para ser povo de Deus. O quanto Deus esteve com esse povo, o quanto Deus conduziu esse povo, o quanto Deus fez prosperar esse povo. Quando eles estão em Canaã e acontece o episódio de José, filho de Jacó, o filho querido de Jacó, ele é escolhido por Jacó como seu predileto, né? Recebe aquela túnica tão especial, é alvo da inveja, dos ciúmes dos seus irmãos, é vendido ao Egito, né? Vamos colocar já todo o processo que ele chega no Egito como escravo, e estando como escravo no Egito, ele trabalha para Potifar, depois vai ser preso por causa do episódio da mulher de Potifar, e ali na prisão ele interpreta sonhos dos seus companheiros prisioneiros. Finalmente é levado diante do faraó, quando o faraó tem aquele sonho dos 7 anos de fartura e os 7 anos de escassez. Ele interpreta esse sonho e é colocado finalmente como governador de todo o Egito. Naquele momento, veja bem, que interessante isso. O povo de Deus em Canaã, né, os filhos de Jacó em Canaã, os filhos de Israel em Canaã, eles padecem fome. E por José estar no Egito e ser governador do Egito e encontrar em Deus uma saída para o problema da fome no Egito, o povo de Deus que está em Canaã vai para o Egito para buscar alimento. E depois ali, estando toda aquela situação dos irmãos de José com José, eles acabam se reconciliando, vamos dizer assim, né, ali, e depois são convidados a morar no Egito. Então nós estamos aqui agora nesse momento em que, porque uma coisa que às vezes fica na nossa cabeça, que o povo estava em Canaã, eu não sei se você já pensou isso, né? Eu, nas minhas conjecturas aí adolescentes, eu falava assim, poxa, eles estavam em Canaã, para que foram para o Egito? Né? Para depois ficar ali 400 anos no Egito, 420 anos no Egito, depois voltar para Canaã. Gente, tudo tem um propósito. Eles foram para o Egito porque foram salvos no Egito. O Egito, naquele momento, naquela circunstância, era a salvação para o povo de Deus que antes estava em Canaã. Então eles vão... Por causa da fome. Por causa da fome. Então eles vão para o Egito e permanecem no Egito ali. E vivem um tempo de muita fartura. Aí o texto que nós diz, aí exatamente o que queremos falar hoje, o quanto Deus abençoou esse povo, o quanto Deus fez prosperar esse povo. O faraó fala aqui que eles se tornaram mais numerosos do que os próprios egípcios. Então eles cresceram de maneira extraordinária. Estava fazendo conta ontem aqui, se nós pegarmos o número de pessoas que vão sair do Egito depois de 420 anos, né, e dividir pelos 420 anos, dá um número muito alto de quantas pessoas tiveram que, entre mortos e feridos, né, nascerem e sobreviverem no Egito ano a ano. Então, sendo o povo de Deus. Então é um número exorbitante que revela realmente a prosperidade, o quanto eram fecundos e o quanto eram saudáveis, o quanto Deus guardava em saúde o seu povo ali no Egito. Bom, bênção de Deus, prosperidade do Senhor, crescimento do seu povo, cumprimento da promessa do Senhor dada a Abraão. O povo numeroso está no Egito. E agora o que acontece? Se levanta um rei, um faraó, segundo o texto, que não conhecia José, e a história começa a mudar. Vamos falar sobre isso hoje, começar falando sobre a bênção e prosperidade que Deus dá ao seu povo. Essa é uma das partes da história em que a gente vê que Deus cumpre as suas promessas. Quando Deus disse para Abraão, eu vou fazer de você o pai de uma grande nação, muito numerosa. Aqui no Egito, essa promessa já começa a se cumprir. Como o Fabrício disse, gente, o povo multiplicou demais. Mas é tão lindo ver que ele não só multiplicou de tamanho. No versículo 7 desse primeiro capítulo de Êxodo, olha as palavras que a Bíblia usa. Os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se e foram grandemente fortalecidos, de maneira que encheu a terra. Gente, esse primeiro capítulo, antes da gente entrar em Moisés, antes de entrar em toda essa parte da história dele, a gente quer dizer e confirmar para vocês que o nosso Deus, ele cumpre o que ele promete. E aqui está mais um momento em que isso acontece. Se ele disse para um homem, que a sua esposa nem podia ter filho, que ele seria o pai de uma nação muito grande, Deus ia cumprir. E aqui Deus já começa cumprindo. Só que quando Deus vai cumprindo a sua promessa nas nossas vidas,
Quando o inimigo vê Deus se levantando para nos abençoar, para nos fortalecer, para nos fortificar, isso incomoda e preocupa o inimigo. Hoje, se a gente pensar, o inimigo das nossas almas, Satanás, quando ele vê Deus nos fortalecendo, ele se levanta. Não foi diferente aqui. Quando esse faraó, que não conhecia José, percebeu que esse povo estava ficando muito forte, ele teme. Ele fica preocupado. Porque ele entende que uma vez que esse povo fique grande, ele pode se levantar contra o próprio Egito. A gente estava estudando isso, né? E há historiadores que dizem que o faraó da época de José era um faraó Ixo. Quem eram os Ixos? Os Ixos eram um povo semita que invadiu o Egito há muitos anos atrás e dominou o Egito. Então, acredita-se que na época de José, quem dominava o Egito era essa raça dos Ixos, não eram os egípcios em si mesmo. Então acredita que se nesse tempo que o povo foi crescendo ali, os egípcios expulsaram novamente os Ixos, eles foram embora do Egito. Então agora quem dominava na época de Moisés era um faraó egípcio mesmo. Então acredita-se que por isso que ele não conhecia a família de José e toda aquela descendência que estava ali. Então ele se levanta com muita fúria mesmo, né? Eu acredito até que nem seria exatamente não conhecer, porque isso seria quase que impossível. Claro, né? Muitos anos, né? Mas ele desprezou, acho que a palavra certa seria, ele despreza a história de José. Ele se atenta muito mais ao crescimento daquele povo que poderia se tornar seu inimigo, do que o bem que José fez ao Egito no passado. A administração de José salvou o Egito e fez com que o Egito se tornasse mais poderoso que já era. Né? Se vocês lembrarem de todo o processo ali da troca de bens por alimentos. Então eu creio que a ideia aqui é exatamente o fato de José ser desprezado e o quanto ele fez pelo Egito ser desprezado em função da preocupação com a multiplicação daquele povo, do povo de Deus ali no Egito. Primeiro a gente quer que você entenda que é propósito de Deus fazer o seu povo prosperar, é propósito de Deus fazer você ser forte, é propósito de Deus te abençoar. Deixa eu dar uma palavra aqui que você estava falando, eu me lembrei. A gente sempre faz uma figura, né, entre o Egito e o pecado, né? Ele está no Egito, está no pecado, é a figura que nós usamos. E o faraó como a figura de Satanás. Então, quando o Letícia estava mencionando aqui sobre a prosperidade do povo e a preocupação do faraó, a gente faz uma associação com quando hoje o povo de Deus prospera, se fortalece. Esse fortalecimento aqui é muito mais espiritual, né? Quando o povo de Deus se levanta para buscar a Deus, para estar em unidade, para buscar o fortalecimento no Senhor, é a hora que o faraó, né, é a hora que Satanás se levanta para, de alguma forma, tentar destruir esse povo. E isso vai acontecer com você e comigo o tempo todo. É como, imagina assim, Deus com a sua mão disposta a nos abençoar, disposta a nos fazer prosperar, a multiplicar quem nós somos, o que nós temos, em todas as esferas da nossa vida, e o inimigo olhando para isso e de alguma forma tentando impedir. Gente, nós temos filhos, aqueles que têm filhos aqui. Vocês concordam comigo que a maior intenção do nosso coração é ver os nossos filhos felizes? Você concorda que, a despeito dos erros que os nossos filhos cometem, o nosso amor por eles e os planos que nós temos para eles são planos maravilhosos? Se você pudesse, você não colocaria o seu filho na melhor faculdade, no melhor emprego, com o melhor casamento? Você não faria isso? Com a saúde mais próspera que você pudesse? Nós não faríamos isso? E nós não fazemos isso pelos nossos filhos? O amor de Deus por nós é muito maior, porque nós não conseguimos dimensionar o amor desse Deus pelas nossas vidas. Então, é propósito do Senhor nos fazer crescer e nos abençoar, mas nós temos um inimigo das nossas almas. E Satanás, que é esse inimigo, ele sempre se levanta quando ele percebe que nós estamos sendo ameaça para ele. Aqui, de uma forma muito humana, a gente está vendo isso com o povo de Deus. Deus cumprindo as suas promessas, o inimigo se levantando na figura de Faraó. E aí a gente vai entender toda uma história que vai acontecer agora com esse povo. Aqui é só o início. Aqui a gente só está dizendo assim, gente, Deus abençoa o seu povo. Deus cumpre as suas promessas. Não vai ser diferente na nossa vida.
Posso fazer um comentário? Um asterisco aqui, na verdade. Porque uma pergunta que pode surgir é, tá, mas como assim Deus abençoa, Deus faz prosperar o seu povo? Como é que é isso? Talvez você fale, mas isso não está acontecendo comigo. Ou eu não estou enxergando isso. Você pode ter uma preocupação nesse sentido. Estou enfrentando tantas dificuldades, talvez até porque está se levantando contra você, contra a sua vida, a vida da sua família. Exatamente esse Satanás, esse faraó, né? Um asterisco só. E eu estava até lendo sobre isso hoje. Qual é a condição para que Deus abençoe o seu povo? Qual é a condição? Existe uma condição, não é uma coisa sem condição. Há um princípio que tem que ser observado. E a gente vai observar, vai enxergar isso aqui daqui a pouco com mais clareza ainda, quando o Senhor começa a ensinar o seu povo a conduta, é o princípio da obediência. Então, não é somente você conhecer as coisas de Deus, não é somente você saber das coisas de Deus, não é somente você estudar as coisas de Deus, ouvir das coisas de Deus, é você ter domínio sobre a história do povo de Deus. Isso é bom, é necessário, mas o princípio que traz a prosperidade é a obediência. Quando o Senhor fala com Moisés lá na frente, daqui a pouco, quando fala com Josué, o tempo todo obedeçam. Obedeçam. E é interessante que é o texto que eu li hoje, inclusive, quando o Senhor fala assim, olha, não é uma coisa difícil. Os meus propósitos para vocês não é uma coisa que você vai ter que ir no fundo do mar buscar ou no alto do céu para encontrar. Não, está tudo muito claro para vocês. Obedeçam. O que eu estou orientando a vocês, obedeçam. Que eu seja o único Senhor de vocês, que somente seja eu o alvo da sua adoração, que vocês possam prestar culto somente a mim. E se vocês fizerem isso, vocês serão prósperos, vocês serão abençoados. Então, eu quero colocar um asterisco aqui para poder responder a uma pergunta que talvez esteja no seu coração. Como ser abençoado por Deus? Como ser próspero? Como até ser, consequentemente, alvo dessas ciladas de Satanás, desse combate de Satanás? É você ser obediente ao Senhor, estar andando segundo os propósitos do Senhor. O princípio da obediência, não é do conhecimento. Conhecer as coisas de Deus, saber do que Deus quer, do que Deus espera de você, é fundamental, mas é a obediência que faz você prosperar, que faz você crescer e ver os propósitos de Deus se cumprindo na sua vida. É isso mesmo. Fecha parênteses. Vamos crer que você está em obediência. Vamos crer que você está lutando para agradar o coração de Deus, para fazer aquilo que Ele espera de você, e ainda assim o inimigo tem se levantado, porque essa é a hora que ele mais se levanta. Quando a gente decide obedecer a Deus, quando a gente decide arrumar a casa, eu vou tirar o que está errado na minha vida, eu vou me consertar com Deus, eu sei o que Deus quer para minha vida, porque normalmente a gente sabe. Quando a gente se levanta para arrumar a casa, é a hora que o inimigo se levanta. Aí você pergunta assim, tá, e nessa história aí, como é que Faraó se levantou contra o povo de Deus? Ele fez algumas coisas muito, muito cruéis. Em primeiro lugar, o povo começou a crescer, ele ficou com medo, colocou capatazes. Ele começou a colocar pessoas, homens seus, para dominarem o povo de Deus e escravizá-los. Então, o que eles antes viviam, que era uma vida livre, podiam pastorear seus rebanhos, como José deu a terra. Eles por muito tempo foram sustentados por José, amém. Cresceram, prosperaram. E agora? Agora não mais. Agora nós egípcios vamos dominar vocês. Então eles colocam esses homens, esses capatazes, para fazer com que eles agora trabalhassem para o Egito e não mais para si mesmos. Então essa foi a primeira coisa, né, amor? Coloca para trabalhar. E trabalhar de maneira cruel, né? Eles os oprime. Só que aí, gente, Deus continua cuidando do seu povo e eles continuam multiplicando e se fortalecendo. Aí Faraó olha e fala, como assim? Como assim? Não tem como. Então, vamos fazer o seguinte, vamos piorar o trabalho deles. Aumenta a carga. Nem é ainda aquela carga que vem pra frente, porque ele aumenta ainda depois, né? Mas aqui ele já começa a aumentar. Pra quê? Pra dominar esse povo. Aí o povo continua crescendo e se fortalecendo. Aí não tem jeito. Aí o que Faraó faz? A gente tem que matar os homens, os meninos que nascerem. Por quê? Porque quem traz ameaça num exército é o homem, né? Então ele manda as parteiras. Fala das parteiras, amor. Ele pega 2 parteiras que trabalham lá, que parem as crianças hebreias, né? E as contrata, vamos dizer assim, olha, quando nascer um menino, vocês, por favor, vocês matam esses meninos no parto ali. Olha que crueldade. Né?
E elas temiam ao Senhor. E elas temeram e foram até abençoadas por causa disso. Elas falaram, a gente não consegue porque eles são, quando a gente chega para fazer o parto, elas já nasceram, as crianças. Elas não obedecem a Faraó. Não obedecem. Elas obedecem a Deus. Mas olha o propósito dele, usar pessoas para destruir, para minar as forças do povo de Deus. Usar essas duas. Tem até o nome delas lá, né? Puá e Sifrá. Isso. Puá e Sifrá. As parteiras que eram... É um ótimo nome para os seus filhos, para suas filhas. Uzai, como é que é? Puá e Sifrá e Puá. Põe o óculos, amor. Sifrá e Puá. Está lá no versículo 15, o nome das mulheres. E foram mulheres que Deus abençoou porque elas não obedeceram à autoridade. Aí, quando o Faraó percebe que não deu certo o plano, ele mobiliza as pessoas, o próprio povo. Ele dá uma lei, olha, é o seguinte, pessoal, vocês agora, todo mundo tem autorização. Se vocês perceberem um recém-nascido menino, vocês podem pegar e jogar no Nilo. Mobiliza os próprios egípcios para que pudessem, junto a esse propósito de acabar com os meninos, vocês têm autorização, tá? Não precisa nem perguntar se pode ou não pode. Pega os meninos e pode jogar no Nilo. A gente escreveu uma frase aqui que é o seguinte: quando o povo de Deus se destaca, o diabo usa todos os recursos que possui para tentar enfraquecê-lo, para até talvez tentar destruí-lo. Nas estratégias de Faraó, enxergamos o retrato do que também Satanás faz com a gente. Ele nos oprime, colocando sobre nós pressão, como o Faraó fez com o povo de Deus. Ele nos surpreende utilizando meios cruéis para nos abalar. Ele utiliza pessoas contra nós. Ele lança a mão de governos sobre o mundo para nos tirar a vida, para nos tirar a alegria, para nos tirar a liberdade. E talvez a gente esteja vivendo um tempo que isso está acontecendo sobre nós. Governos cruéis, homens maus, homens que detêm o poder, que detêm o dinheiro, e ele vem contra nós, trazendo sobre nós cargas, né, amor? Opressão emocional. O que é essa doença, gente? O que é essa doença? Essa doença, muito mais do que um impacto na nossa saúde, é um impacto no nosso emocional, no nosso psicológico. É uma doença, gente, da culpa. A gente ouve pessoas falando assim, não, eu não tô preocupado de pegar, o meu medo é transmitir pra minha filha, pra minha mãe, pra minha avó. A gente tá vivendo uma era de pânico, de culpa. E isso muitas vezes é Satanás nos oprimindo. Satanás tentando roubar os nossos sonhos, roubar o nosso futuro, roubar os planos que Deus tem pra gente. E aí você pensa assim, mas os sonhos que Deus colocou no meu coração, os planos de ministério, não sei, não vai dar, esse mundo tá tão incerto. Nada tem que parar. Nada tem que nos limitar, gente. Foi isso que Faraó quis fazer com o povo de Deus, colocar carga sobre eles, medo sobre eles e tirar deles o que era mais importante. O que é pior para uma mãe do que ter seu bebê arrancado dela e jogado num rio? Nada pode ser pior que isso. Mas hoje a gente está vivendo um tempo em que também as opressões estão vindo sobre nós. Mas a mão de Deus estava sobre o seu povo. Nós que já conhecemos a história, não podemos nos esquecer dela, né? A gente já conhece a história. Então, a obediência, a confiança no Senhor, isso são elementos fundamentais. No tempo da dificuldade, crer que Deus vai trazer o livramento. Então, o faraó vem com força, o faraó vem de maneira implacável contra o povo, com crueldade, o povo se sente realmente oprimido, mas aí Deus vai levantar um escape, vai levantar um libertador e vai começar a mudar essa história de maneira definitiva. Então, eu creio assim que o Egito cumpriu o seu papel na vida do povo de Deus. A gente tem que acreditar nisso, que o Egito cumpriu o seu papel. Aí eu fiquei pensando hoje, quando Deus vai libertar o povo e traz aquelas pragas, a gente já sabe que cada praga está associada a um deus egípcio, né? Deus mostrando que ele era superior. Eu quero lembrar você que não importa o que Satanás está fazendo contra você, se ele está usando pessoas, se está usando circunstâncias, se está usando algum problema emocional em você, está abalando as suas estruturas de alguma maneira, lembre-se que Deus pode vencer cada cilada de Satanás. Que o nosso Deus é maior do que qualquer plano e projeto do diabo. E detalhe, se Satanás se levanta contra você, é porque há prosperidade na sua vida. Porque o Senhor está na condução da sua vida. O diabo não se preocupa com homens e mulheres caídos. Satanás não se preocupa com aqueles que estão já derrotados. Ele se preocupa com aqueles que caminham para a vitória.
ele se levanta contra aqueles que estão lutando com Deus, estão lutando na presença de Deus. Então, se hoje você observa ao seu redor e percebe toda essa opressão, toda essa luta do diabo contra a sua vida, contra a vida da sua família, contra os seus sonhos, alegre-se, alegre-se. Mais tarde, Jesus vai dizer que são bem-aventurados que sofrem perseguição por causa do nome dele. Se você está em obediência, há prosperidade na sua vida. E prosperidade aqui, leia-se, não estou falando de bens, de recursos financeiros, eu estou falando de uma vida com propósito. A vida próspera é a vida que encontrou o seu propósito. E se há prosperidade na sua vida, Satanás se levanta contra você. Se não há luta contra a sua vida, se não há nenhum intento do diabo contra você, preocupe-se. Mas se há hoje, você sofre hoje, experimenta hoje, luta, investidas, é porque o diabo está preocupado. Sabe, gente, às vezes as lutas que Satanás se levanta contra nós não é do lado de fora. Às vezes é aqui dentro. Às vezes as lutas que a gente enfrenta contra o inferno são aqui, ó, na nossa mente. Se eu fizesse parte do povo de Deus nessa hora aqui, nesse momento do início da escravidão, talvez eu pensaria que Deus me abandonou. Talvez eu pensaria que Deus se esqueceu de mim. E que o que tem para a minha vida é aquilo lá. Talvez. Talvez você também sentiria isso. Talvez você esteja sentindo isso hoje. Talvez essas lutas que estão se levantando contra você, pode ser o próprio Satanás fazendo isso. Pode ser que esteja fazendo você achar que Deus perdeu o controle da sua vida, que Deus não está olhando para você. Esse povo aqui, a gente vai entrar agora num processo de muito sofrimento. Vocês vão ver nas próximas histórias. Deus está forjando, Deus está tratando desse povo também. Tem muitas coisas neles que precisam ser curadas, limpas. Esse povo está há muito tempo no Egito, ele começa a pegar os costumes do Egito, os costumes espirituais. Então vocês vão ver aqui que eles vão passar por um longo processo. Mas em primeiro lugar, você não pode se esquecer que a despeito dos processos espirituais que você esteja vivendo, Deus não perdeu o controle da sua vida, Deus não se esqueceu das promessas que Ele tem pra gente, e eu não preciso nem de promessas pessoais. Eu tenho promessas pessoais de Deus pra mim, mas as promessas que estão na Bíblia já são suficientes para eu saber que Deus está cuidando de mim, que Deus tem planos de paz sobre a minha vida e sobre a sua vida também. Então eu quero te dizer o seguinte, Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não se esqueceu daquilo que Ele te prometeu. Mas quando o inimigo se levanta, é porque tem um propósito. Há um agir de Deus a se cumprir. Então, talvez na sua mente hoje você esteja vivendo uma luta espiritual das mentiras de Satanás. Dizendo que não tem jeito, que você nunca vai acertar, que a sua vida nunca vai ser corrigida, que esse problema nunca vai acabar na sua vida. Isso é mentira do inferno. Não acredite nisso. Amém. Amém, gente? Vamos ficar por aqui hoje? Que você que você tome posse disso, né? Isso é uma coisa importante. Amém. A gente precisa crer nisso. Eu fiquei pensando hoje sobre essa questão do que a Bíblia diz e ser verdade, né? É verdade o que a Bíblia diz. O Senhor vai fazer prosperar o caminho daqueles que obedecem, que andam segundo o seu propósito. Então creia nisso, obedeça ao Senhor, obedeça, ainda que você enfrente dificuldades por obedecer, é exatamente essas dificuldades que revelam que você está obedecendo, porque quando não obedecemos, é tudo muito mais fácil, tudo se torna muito mais corriqueiro, as coisas é como se fosse um rio abaixo, as coisas vão descendo o rio abaixo. Quando você começa a obedecer a Deus, você vai contra a correnteza, porque você se levanta contra toda a pressão do mundo. Você desobedece o ciclo ou o fluxo natural do mundo, porque você anda em obediência a Deus. Obedeça e confie que o Senhor vai fazer prosperar o seu caminho. Amém. Vamos orar? Vamos. Senhor Deus, nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude, Pai, a andar em obediência, Senhor Deus, realmente, Pai, a tratar os detalhes da nossa vida, os detalhes do nosso coração, Senhor Deus, porque nós não podemos saber tanto, Senhor, conhecer tanto, Senhor, entender tanto o que o Senhor espera que façamos e agir diferente disso. Pai, a Tua prosperidade, a Tua bênção não está no conhecimento, não está em saber o que o Senhor espera de nós, mas está realmente em andar segundo a Tua vontade.
Então nos ajude nos detalhes, em todo o tempo, em toda circunstância, Pai, porque não conseguiremos vencer as grandes batalhas se nós formos derrotados nas pequenas. Então nos ajude, Senhor Deus, a andar na Tua presença em todo o tempo, a não cairmos, não fracassarmos, Senhor Deus, porque nós queremos realmente ser prósperos, ser guiados pelo Senhor, como o Senhor prometeu a Moisés, prometeu a Josué, prometeu a todos os grandes homens na Escritura, que quando eles andassem na Tua presença, em obediência ao Senhor, fizessem o que era bom aos seus olhos, que o Senhor os abençoaria, Pai. Ainda que Satanás se levante contra nós, ainda que o diabo arme ciladas contra nós, ainda que Satanás faça sugestões em nosso coração, Pai, nós iremos vencer a cada atitude, a cada cilada do diabo, Senhor Deus, porque nós iremos confiar em Ti e nós iremos resistir ao Satanás. Pai, nos ajude, Senhor, nos ajude. Pai, hoje as pessoas que estão conosco aqui, Senhor Deus, estão talvez enfrentando dificuldades e lutas, e opressões e perseguições, e o diabo está tentando de alguma forma minar as suas forças, Senhor, que eles possam entender que eles estão no caminho certo. O caminho certo é esse, Pai, é provocar o inferno, Pai, com decisões que agradam a Ti, porque quando somos amigos do Senhor, somos inimigos do inferno. E Pai, que creiamos que o Senhor está cuidando de nós, ainda quando parecer que não. Que creiamos que a Tua palavra fala a verdade, que o Senhor luta por nós. Pai, eu peço agora, Senhor Deus, a Tua bênção, Pai, sobre cada um que está com a gente aqui agora, aqueles que estão enfermos. Eu me lembro agora da família do nosso irmão Júnior, Senhor Deus. Pai, o alcance ali na sua casa, Senhor Deus, preserve a sua saúde, Pai, em nome de Jesus, preserve a sua saúde, cuide dele, Pai, e restabeleça, Senhor Deus, o vigor ao Teu servo, assim como também proteja aos seus filhos, Senhor Deus. Nós clamamos agora, Pai, por Teus anjos naquela casa, cuidando de cada um deles, Senhor Deus. Pai, eu peço por todos os demais que hoje estão enfrentando a doença, aqueles que testaram positivo, que estão, Pai, talvez preocupados. Senhor, traga paz, traga paz. O Senhor está cuidando, Pai. O Senhor está cuidando e há de restabelecer a cada um que confia no Senhor. Pai, abençoa as Tuas igrejas também, Pai, que estão se reunindo, aquelas que não estão podendo se reunir, aquelas que estão se reunindo de maneira limitada, Senhor. Pai, que ainda que não se reúnam, Senhor, que o Senhor continue a sustentá-los como igreja, como comunidade, como povo Teu, como povo que faz a diferença. Senhor Deus, abençoe agora de maneira especial nossas ovelhas da PIB Matelândia, Senhor. Alcance a cada necessidade, alcance a cada família. Pai, restabeleça a esperança, fortaleça a fé, Senhor Deus. Nós estamos lutando com o Senhor e com o Senhor nós somos sempre vencedores. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Ó Deus, a gente Te agradece pelo Teu amor por nós. Esse amor, Deus, que vai desenhando a nossa história desde o começo. Esse amor, Deus, que nunca solta a nossa mão. O Senhor é um Deus que não solta a nossa mão. O Senhor é um Deus que nunca nos tira do Teu colo. O Senhor é um Deus que nunca nos deixa caminhar sozinhos, Deus. Nós temos certeza disso porque é promessa Tua. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então o Senhor está com a gente todos os dias. Pai, em nome de Jesus, que todas as mentiras de Satanás sobre as nossas vidas sejam lançadas por terra agora, em nome de Jesus. Que todo engano, que todo espírito de desânimo, todo espírito mentiroso sobre o valor que temos para o Senhor seja lançado por terra em nome de Jesus. E que a gente receba esse amor, que a gente sinta esse amor, que a gente se sinta nesta manhã amparados pelo Teu Espírito, que a despeito, Deus, das tribulações, das lutas, das perseguições, a gente olhe para o Senhor nos multiplicando, para que a gente olhe para o Senhor cuidando de nós, que a gente perceba que mesmo em meio às lutas, a Tua mão nos guia todos os dias. Pai, abençoa a vida de cada pessoa, aqueles que estão clamando por seus familiares enlutados, Deus. Há alguém aqui hoje que falou sobre luto, Deus. Em nome de Jesus, que o Teu bálsamo de consolo seja derramado sobre estas famílias, sobre cada pessoa que está sofrendo neste dia, que a despeito das dores, o nosso coração nunca se esqueça que o Senhor nos ama. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém.
Mais uma coisa, não? Amanhã, 10 horas, se Deus nos permitir. Amém. Até amanhã. Deus abençoe vocês. E sintam o amor do Senhor sobre vocês hoje. Sintam o cuidado. Mesmo na dificuldade, o Senhor está cuidando de nós. Tá? Amém? Amém. Vamos lá? Tchau, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser.